Amém, gente? Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 45. Gênesis 45. Você sabe que esse ano é o ano de José, o ano de governar. Hoje nós vamos ler Bíblia, né? Vamos ler Bíblia hoje. Vamos ler Bíblia. Quero ler Bíblia com você. Amém? Gênesis capítulo 45. Vamos lá no versículo 28, o último versículo do capítulo. Depois a gente vai voltar de novo. Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Vou repetir. Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Vou repetir mais uma vez. Israel, que é Jacó, que depois o nome dele foi transformado, Deus mudou para Israel, que é a nação de Israel hoje, disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Amém, glória a Deus. Você sabe que José foi vendido, né, como escravo, pelos próprios irmãos, tiveram inveja dele, e aí você sabe daquela história, mas eu vou repetir alguma coisinha aqui para a gente lembrar. Você sabe que José não era o mais novo, mas era o mais moço, né? Depois, menor que ele, tinha o Benjamim, né? O Benjamim, né? Não sei a pronúncia exata, que era mais novo que ele. Mas vamos dizer que José era o garoto da casa, o jovem da casa. Tinha outros irmãos que depois foi representado como tribos de Israel, né? Os mais velhos. E um dia ele acorda pela manhã e vai contar para o pai dele e para os irmãos que ele havia sonhado um sonho, né? E ele conta aquele sonho, e aquele sonho demonstra claramente que os irmãos e o pai, né, toda a família vai se prostrar diante de José em um futuro. Depois, uma noite seguinte, ele sonha novamente, de uma maneira diferente, mas falando do mesmo sonho. E aí o sonho também vai mostrar que ele vai ser maior que os irmãos mais novos. E aquilo incomoda muito os irmãos, porque os irmãos dele já tinham inveja dele. Porque o pai Jacó, Israel, né, já tinha feito para ele uma túnica colorida, né? E naquela época, imagina, uma roupa colorida era algo demais, né? Imagina bem. Então não era qualquer túnica, todo mundo andando de túnica cor de pano de saco, né? De chão, sei lá, alguma coisa assim, para você tentar imaginar como era. Como aqueles filmes ali de Jesus e tal, mais ou menos naquele estilo. Agora o pai dele faz uma túnica colorida e os outros irmãos continuam com a mesma túnica. A Bíblia diz que ali os irmãos começam a ter inveja dele. Quando eu falei aqui que Deus fez algo na minha vida, depois que eu tive uma má notícia, na semana seguinte Deus me deu uma ótima notícia, uma vitória. E ontem, né, nesse fim de semana, complementou aquilo que a minha esposa até comentou comigo. Engraçado, tem coisa que na vida da gente fica travada, né, um tempo. E nós fomos ler ali a palavra de Deus e fomos orar e tudo. E hoje pela manhã, e ontem, né, e Deus falou com a gente que estava destravado. Não que a nossa vida estava travada. Naquela situação, Deus estava dizendo assim: então, eu destravei, agora vai andar. E Deus permite que muitas coisas, às vezes, se travem na nossa vida. Às vezes por culpa nossa, ou às vezes é a vontade do próprio Deus. Mas quando eu disse aqui que a minha vontade já era fazer alguns stories falando sobre o assunto, a minha esposa me disse assim: não faz isso. Por quê? Espera. As coisas estão acontecendo, já aconteceu, mas espera as coisas acontecerem.
E depois a minha esposa disse para mim: você é muito animado, muito feliz, muito extrovertido, né? Põe muito para fora os seus sentimentos de alegria. E numa dessa pode ter um irmão que vai olhar, alguém que vai olhar aí na rede social, alguma coisa, e vai ver a tua túnica colorida e vai começar a ter inveja de você. E realmente aconteceu algumas coisas comigo, com a minha esposa, que eu tive que dar razão a ela. Então, um dos ensinamentos que eu quero dar para você hoje, pelo menos até que aconteça de fato, não conte dos seus sonhos para ninguém. Não conte da sua vida, daquilo que você tem sonhado lá na frente para ninguém. Espere as coisas acontecerem. E vai acontecer em nome de Jesus. Quem está me entendendo aí? E na hora que acontecer, as pessoas vão ver, não tem como. Entende? O próprio Jesus disse que não tem como esconder a luz vai aparecer. Então, quando clarear, quando acontecer de fato na sua vida, meu irmão, não vai ter como esconder, todo mundo vai ver. E nós lemos um texto muito interessante lá do Gadareno, que a Bíblia diz que ele é liberto por Jesus, lá em casa a gente leu. Ele é liberto por Jesus, e depois que ele foi liberto por Jesus, né, ele se cortava, ele espumava a boca, ele andava pelo cemitério, morava no cemitério, era excluso da sociedade. E agora Jesus encontra com ele os demônios que estão nele, vira para Jesus e fala: o que eu tenho contigo? Não é chegada a nossa hora. E os demônios começam a se movimentar na vida, no corpo daquele homem, incomodado com a presença de Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus liberta aquele homem daqueles demônios e ele quer acompanhar Jesus. Se é um dos discípulos, Jesus diz para ele assim: olha, volta para sua casa, para sua terra e prega o evangelho lá, mostra o que Deus fez na sua vida. E alguns estudiosos dizem que aquele que estava orando, expulsando o demônio e curando em nome de Jesus, que os discípulos fizeram a queixa para Jesus: Jesus, tem um ali que está orando no teu nome, expulsando o demônio em teu nome, curando em teu nome. E eles foram como se te fizesse uma queixa contra aquele homem que estava fazendo. Tipo, tem que estar com a gente para ser realmente do Senhor Jesus. E Jesus fala para eles assim: se não é contra nós, é por nós. Se está curando em meu nome, deixa curar. Se está pregando em meu... Por isso que hoje eu penso muito antes de falar de um outro ministério, de um outro pastor, de um outro segmento ali. Meu irmão, está falando de Jesus, está tirando a pessoa da sarjeta, está ensinando um caminho. Meu irmão, deixa quieto. Ah, mas está errado. Quem sou eu? Eu também estou errado. Né? Eu tenho falado muito aqui, a gente fala muito de amor, mas é muito dedo apontado. A gente tem que estender mais a mão, amar mais, cuidar mais das pessoas, aproximarem elas da gente. Quem está me entendendo aí, diga amém. Então, agora Jesus diz para eles: deixa ele trabalhar lá. E no texto lá que nós lemos, no finalzinho, diz que por onde ele andava ali, né, as pessoas viram a glória de Deus na vida dele. E como viram a glória de Deus na vida do Gadareno? Porque viram que Deus havia restaurado a vida dele, libertado ele. Ele não era mais aquele endemoniado na sarjeta. Que Jesus havia feito uma obra na vida dele e agora ele estava com o ventre dele jorrando rio de água viva e abençoando pessoas, assim como ele foi abençoado e liberto por Jesus e salvo. Então essa é a ideia original do Evangelho. Faz comigo para através de mim fazer em você, que através de você faça em outras pessoas. Por isso a visão que Deus deu para a gente de um tempo para cá, do G6, de servir pessoas, de estar reunido nas casas, reunido na igreja, de estar junto, de estar em comunhão, de estender a mão, de mandar um zap, de dar um abraço. Porque essa é a igreja. A igreja verdadeira tem a ver com estar junto. Tem a ver com estar em casa junto, estar na igreja junto, de compartilhar, de ajudar um ao outro, de dar uma palavra, não só um abraço, mas de estender a mão de alguma maneira. Quem entende aí, diga amém. Eu estou cansado dos irmãos que, por inveja, ferem os outros irmãos.
por um sentimento, fere os outros irmãos. Vou te falar uma coisa. Se tiver alguém, presta atenção no que eu estou falando. Se tiver alguém perto de você falando mal do pastor, mal da pastora, mal da igreja, mal do fulano, da fulana, ninguém tá bom para essa pessoa. Dá um primeiro passo. Avise essa pessoa. Olha, cuidado. O caminho que você está trilhando não é legal. O pastor tem falado para a gente abençoar, para a gente ser amigo. Você acha que essa pessoa está errada? Ora por ela, vai lá, conversa com ele, conversa com ela. Gente, se eu fosse levar a sério o que muitas vezes alguém ou algumas pessoas falam de outra comigo, por exemplo, aqui na igreja, tinha ninguém aqui. Eu ia brigar com todo mundo. Porque cada um tem o seu lado. E aí eu tenho que ir ali dizer, não, calma, o fulano é bacana, tem uns defeitos, mas está ali. Vamos melhorar, vamos orar para melhorar. Vamos buscar Deus para que aquela pessoa seja abençoada. Então, não é que eu coloco panos quentes. Eu não estou aqui para dividir. Jesus disse que um reino dividido, meu irmão, ele não subsiste, ele não vai existir, ele não vai funcionar. A gente tem que estar andando no mesmo ritmo, juntinho. Então a primeira coisa, você tenta orientar essa pessoa. Se ela não te ouvir, meu irmão, escuta, sai de perto dela. Para você não achar que eu estou falando de uma pessoa ou outra, sai de perto dele, sai de perto dela. Deixa falando sozinho. Porque Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E você vai começar a olhar para outra pessoa conforme aquela outra está falando dela para você, sendo que você antes gostava daquela pessoa. Olha, vai falando. Tem aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, teu coração vai sendo contaminado. A Bíblia não diz, mas eu creio que os irmãos de José foram um falando para o outro, está vendo aí? O nosso pai dá a túnica melhor para José, ele é melhor que a gente está aqui trabalhando, a gente está fazendo o nosso melhor, como aquele irmão mais velho que eu preguei, foi domingo passado? Foi domingo passado, gente? O filho pródigo. Você viu o que ele disse? Pai, eu tive sempre com o senhor aqui, o senhor nunca matou um boi, fez uma festa, um bezerrinho sequer. O meu irmão que pegou a herança, gastou tudo que tinha, agora ele volta, o senhor faz uma festa para ele. Para mim o senhor nunca fez nada, eu sempre te servi aqui. E o pai vira para ele e fala, filho, mas você estava aqui comigo sempre, bem, comendo, vivendo aqui do melhor. E esse teu irmão estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu. O pai está ensinando aquele filho mais velho, vamos acolher esse teu irmão. Ele se arrependeu, ele chegou aqui dizendo para mim assim, olha pai, não precisa me tratar como um filho, porque eu pequei contra ti e pequei contra Deus. Me recebe como um dos seus trabalhadores, como um dos seus empregados. Aí o pai dele vira para ele e diz o que para ele? Não, você é meu filho, vai calçar umas sandálias, vamos botar uma boa roupa em você agora. Vamos matar um novilho, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festa, filho, porque você estava morto e reviveu. Pastor, onde o senhor quer chegar? Deus está te chamando nessa noite, para você vir para a vida, para você, Ele está dizendo que se você estava perdido hoje, Ele está te achando. Glória a Deus. Se mantenha firme na sua fé. Não se deixa contaminar pelos pensamentos ruins, pelos sentimentos, pelas más conversações, como Paulo diz, que corrompe os bons costumes, corrompe um coração bacana. E às vezes você fala a verdade. Sinceramente, bom é o Pai que está no céu. O próprio Jesus disse isso.
Mas às vezes você é uma pessoa bacana, já reparou? Eu já reparei isso, cara. A minha esposa, ela é muito bacaninha. Tem um coração bacana. E aconteceu um dia desse um negócio com ela. Eu vi, ela foi muito inocente. Uma pessoa ligou para ela e começou a conversar com ela. E começou a falar umas coisas com ela e tal. E eu ouvi do lado. E eu vi que a conversa... Quando desligou, eu falei com ela assim, amor... E era gente da família. E eu falei assim, amor... Você não viu, não? Queria o que contigo? Ela disse assim, perguntar como é que eu estava, se eu estava bem. Eu falei assim, caramba, cara. Esse pessoal é tão mau que está usurpando da tua inocência. Cara, você não viu isso? Eu estava ouvindo a conversa. Perguntar como é que você está. Nem te liga para perguntar nada. Queria era isso. E você deu tudo de mão beijada. Aí ela, será? Eu falei, eu tenho certeza. Inclusive não ligou para mim. Sabe que eu sou macaco velho, pô? Nem sempre eu fui polícia. Se liga para mim, meu irmão. Entendeu? Deixa eu ligar para ela. Ela é toda boazinha. E foi lá e tirou tudo dela. E eu tô vendo ela dando a planta todinha, tudo bonitinho sobre o assunto. Aí, olha só, ligou para quê? Para perguntar se eu estava tudo bem comigo, com a gente aqui. Falei, tu tá de brincadeira. Aí quando eu comecei a falar, ela, você acha? Eu falei, eu tenho certeza. Passou alguns dias, sem brincadeira. Não passou 15 dias, 30 dias. Aí eu falei para tu? Naquele dia daquela ligação, ó a facada aí, ó. Que a gente está tomando aí de novo. Viu, não te falei? É verdade. Caramba. Falei, é assim, cara. Você já notou? Pessoa cheia de malícia, ela vem. Irmão, mas eu glorifico a Deus. A minha esposa tem um coração bacaninha. Gostou do bacaninha? Melhor do que cheia de malícia. Cheia de segundas intenções. Pastor, o senhor tem segundas intenções? Não. Mas eu não nasci ontem. Aqui, não nasça ontem. Fique esperto. Entendeu? Igual Jesus falou. Entendeu? Lá da pomba e da serpente. Fique esperto, fique esperto. Os irmãos de José queriam o quê, pastor? Por causa de uma roupa. De uma roupa nova. Entendeu? Por causa de uma roupa nova. Ó, vou insistir aqui. Cuidado com as conversinhas que você vai só ouvindo. Não, sai fora. Fica ligado, fica ligado. Qual o propósito de Deus aqui na igreja para mim? Qual o propósito de Deus no meu casamento? Qual o propósito de Deus com o meu marido? Qual o propósito de Deus com a minha esposa? Qual o propósito de Deus no meu trabalho? Está muito difícil encontrar pessoas leais hoje em dia. Mas eu creio que eu estou falando com pessoas leais aqui. Pessoas honestas, pessoas que vão botar o peso ali. Não, isso não é certo. Não importa se eu vou ganhar dinheiro, se eu vou perder dinheiro. Não importa, eu vou fazer aquilo que é a minha consciência, aquilo que eu vou poder dormir em paz depois. Depois Deus me dá mais, depois Deus me abençoa mais. Igual aqui na igreja, ninguém pode dizer que eu roubei metade de igreja de ninguém, igual tem um monte por aí. Eu e minha esposa começamos, só eu e ela e as cadeirinhas vazias. Já tem um bom tempo que eu durmo de cabeça
tranquila. Eu não feri nenhum pastor. Pastor, quando perde uma ovelha, meu irmão, é duro demais. Imagine perder a metade por um outro que ele confiou durante um tempo. Por mais que esse pastor tenha defeito, nem sei porque que eu estou falando isso, mas Deus deve saber. Eu não estou carregando comigo uma culpa de ferir um pastor por suas ovelhas roubadas. Muitas vezes por aquele que comia na mesa com aquele pastor. É muita canalice, né, gente? É muita canalice. Quando vem alguém dizendo para mim alguma coisa, se eu perceber que tem esse tipo de coisa, eu falo assim, ó, isso aí está errado. Ah, não, mas é porque lá estava tudo errado. Não interessa. Ora para Deus para ficar certo lá. Se você acha que está errado, não erre triplamente erro. 10 vezes errado. Sei lá qual a expressão que eu queria usar aqui. Não erre também. Eu durmo com a minha consciência tranquila e Deus sabe as vezes que eu orei e que eu busquei e que eu pregava e dizia, não é possível, não entra ninguém nessa igreja. Era lá na esquininha, vocês sabem da história. Entrava a irmã da igreja, eu todo feliz, um membro para a igreja. Não, eu sou da igreja tal, é que eu fiquei com pena de vocês, que vocês estão um tempão aí sem ninguém. Tá bom, amém, irmã, senta aqui. Mas eu durmo tranquilo. Entende? Quando a gente faz o café de novos membros aqui na igreja, que a gente mostra a visão da igreja, que a gente fala que eu vou fazer de novo, a gente vai fazer de novo, né? Tá chegando o batismo aí, você que não se batizou, tá na hora. Só falar com o Lucas. Nessa parte eu falo com orgulho, a gente começou com as cadeirinhas vazias. Aqui a gente não roubou membro de ninguém, não. Pastor, mas eu vim de outra igreja. Mas você veio porque você quis. Eu não dividi a outra igreja que eu era. Até porque eu nem sabia que eu ia abrir igreja. Tá me entendendo? Aqueles irmãos de José, se você for olhar a história, os caras, eles aprontaram. E não aprontaram pouco, não. Você vai ver que a inveja do irmão mais novo foi o mínimo do mínimo. Os caras pintavam e bordavam sem temor nenhum a Deus e nem ao pai Jacó. Eu quero que você, aonde chegue, você seja como José, temente a Deus. Aonde você chegar, eu quero que você prospere. Eu quero que você seja bem-sucedido. José é vendido, jogado num poço pelos próprios irmãos, aguentou firme. Imagina a dor de José, gente. Ele foi procurar os irmãos, para encontrar com os irmãos, para entregar uma comida para os irmãos pegam ele e jogam ele num poço. Imagina a dor daquele garoto, 16 anos mais ou menos. Depois de algum tempo, os irmãos tramam a morte dele, até que um fala assim, não mata ele, porque o nosso pai não vai aguentar se a gente matar ele. Pastor, onde o senhor quer chegar? O diabo trama a tua morte. As conversas no inferno, e talvez com algumas pessoas, é que você realmente se dê mal nessa vida. Realmente dê errado. Realmente que você até morra. Realmente que teu casamento acabe. Alguém está olhando para você, talvez tenha inveja. Por que eu não chego lá? Por que ele está na igreja bonitinho? Por que eu não estou ainda? Mas ele foi, depois do poço, foi vendido como escravo. Por algum pouco dinheiro. E a Bíblia diz que quando ele chega lá no Egito, Potifar olha para ele e diz, esse aqui é bacana, eu gostei desse aqui. Você sabe que o escravo ele era avaliado pelos dentes, pelo corpo, né? Devem ter olhado para José, rapaz bonito, bem feito. Deixa eu ver os dentes aí. E a cabeça de José estava 1000. Um dia eu estava na casa do meu pai
recebendo um presente de túnica colorida. Agora eu estou aqui numa terra estranha, vendido pelos meus irmãos, e esse cara abrindo a minha boca e olhando meus dentes, como se eu fosse uma mercadoria. A gente prega e fala sobre José, mas a gente nunca para pensar o que esse garoto lá de 16 anos, mais ou menos, 17, passou. Mas o engraçado é que em momento nenhum ele retrocede naquilo que ele tinha idealizado, sonhado ou pensado. Ele ficou firme com o Senhor. A gente vai ver isso quando ele está na casa de Potifar, faz Potifar prosperar, crescer. A Bíblia diz casa, mas era uma fazenda. Porque a Bíblia diz, porque o Senhor era com José. Pastor, e por que o Senhor era com José? Talvez porque ele orou o coração. Fala com Deus, Senhor, que eu tenho um coração quebrantado, que eu tenho um coração puro, um coração que eu não seja bobo demais da conta, mas que eu tenha um coração bom, que eu olhe para as pessoas com os bons olhos, que eu possa ajudar outras pessoas. Agora se prepara que no meio do caminho, infelizmente, você vai encontrar com alguns irmãos. Não tem os irmãos? Então tem os irmãos também. Tem os irmãos. Camarada fala varão, varoa, glória a Deus, aleluia. Estou jejuando, estou orando, mas inclusive tu vai descer a cova, porque eu estou orando para isso. Eu já ouvi falar isso, meu irmão. Porque o meu Deus, ele exalta, mas ele abate também, tá? E quando eu oro, e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o quê? Para a gente amar, para a gente perdoar. Glória a Deus. Você sabe que ele vai e é vendido, e aí a gente vai descobrir porque a mulher do Potifar olha para ele, gosta dele, todo bonitão, e você sabe da história. Ela tenta deitar com ele, se deitar, ele não quer. E a resposta dele para ela é clara: eu preciso ser fiel ao meu Deus e ao meu patrão, o meu Senhor, que é o teu marido. Ela no outro dia esvazia a fazenda toda, manda todo mundo embora, fica só os dois, se prepara, toda perfumada. E aí diz para ela assim, vamos... E ela diz para ele, vamos aqui só nós dois. E a Bíblia diz que ele foge daquela mulher, talvez fugindo dos hormônios, né, dele mesmo, né, da natureza masculina, garotão, cheio de força, cheio de vigor, aquela mulher bonita, cheirosa, mas ele tinha um alvo. Ele sabia onde Deus ia colocar ele. É por isso que muitas pessoas perdem. É por isso que muitas pessoas, elas têm tudo para chegar. Deus levanta, Deus abençoa, Deus faz isso, faz aquilo, mas a pessoa, ela perde o foco. Por isso que Paulo diz, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que passaram e sigo para o alvo. Aí ele diz assim, ó, que é Cristo, né? Porque quando você está focado, meu irmão, é lá, eu vou chegar lá, e não tem ninguém que vai me parar. Então eu creio que ele estava decidido, e aí ele foge, é preso injustamente, porque aquela mulher, ela vira o jogo, né? A mulher do Potifar, um cara importante para Faraó, e diz o que para ele? Ele tentou se deitar comigo, sendo que na verdade era ela. Agora ele vai ser preso injustamente. Isso demora 13 anos até ele ser solto, gente. 13 anos de sofrimento, 13 anos de injustiça, 13 anos de injustiça. E o pai dele sofrendo, porque a notícia que os irmãos levaram para o pai era que as bestas feras do deserto haviam devorado José, e ele estava morto. Eles encenam, levam um pedaço da túnica colorida de José, suja de sangue, né? E mostra o pai, diz, aqui é o que sobrou do teu filho querido. A gente sente muito, mas ele morreu. E o pai de José, o Jacó, o Israel, passa 13 anos com uma dor no coração, que o filho que ele amava, que tinha dado... Você vê que quando a pessoa, ela quer fazer um mal para alguém, ela não quer saber o que aquela outra pessoa vai sentir. A maldade está ali, meu irmão.
Os irmãos de José, por inveja, eles não se preocuparam, por inveja, eles não se preocuparam com a dor do próprio pai ou o que ele sentiria de dor. Entende? Que não fizesse pelo irmão, mas dissesse: não, a gente está com raiva do nosso irmão, está com inveja do nosso irmão, sei lá, a gente está contra o nosso irmão, mas não vamos fazer mal nenhum não, porque o nosso pai não vai aguentar. Nem pelo pai eles fizeram. Meu irmão, deixa que os outros façam o mal, faça o bem. Pastor, mas estão fazendo contra mim. Fica na tua. A Bíblia diz: não cansar de fazer o bem, porque no momento oportuno vai colher. Jesus disse: se mandarem você andar 1 milha, ande 10, ande 1000, ande uma milha a mais. Jesus está dizendo assim: vão dizer que você é bobo, mas ande mais 1 milha. Bater numa face da outra. Ele não está dizendo para você sair apanhando por aí. Ele está dizendo assim: deixa que eu cuido. Faz o que é para ser feito. Porque a gente quer agir com as nossas próprias mãos, com os nossos sentimentos. Meu irmão, Deus vai cuidar de tudo. E o teu momento mal, se você estiver firme, com o coração limpo, tranquilo, não precisa fazer nada. O tempo vai passar. E você já reparou que o diabo, ele quer dizer para a gente assim, na nossa mente: olha lá, o fulano está fazendo só maldade e ele está todo feliz, viu lá no Instagram? Te fez o mal e está todo feliz, viu lá? E você que está fazendo o bem, o certo, tua vida não está muito legal, não é assim? Continua fazendo o certo. Continua fazendo o bem, continua. Porque José, você não vê José falando mal dos irmãos dele. Você não vê José espraguejando os irmãos. Você não vê José falando mal de Deus. Você vê José ali servindo Potifar até ser preso. E a Bíblia diz que depois de quase 3 anos ele foi solto. Porque alguém lembrou dele. E esse alguém que lembrou dele foi alguém que ele fez um bem, que é o padeiro dentro da prisão. Entende? Então o padeiro lembra dele para Faraó e fala: olha, eu conheci um hebreu quando eu estive preso. Inclusive ele está preso lá e é injustamente, tá, Faraó? Esse cara é bom de sonho, chama ele que ele vai decifrar esse sonho que os magos seus não decifram. Então Faraó manda chamar José, depois de quase 3 anos preso injustamente, preso numa prisão subterrânea, molhada, úmida. Você não está nem preso, nem numa prisão comum, que dirá subterrânea, úmida. Entende? Ele é chamado, o Faraó conta um sonho para ele e ele diz: agora levanta um para administrar, porque vai dar certo. São 7 anos, esse sonho aí quer dizer que são 7 anos de muita fartura e depois mais 7 anos de escassez. José decifra o sonho, Deus mostra para José qual é o sonho. Você vê que José estava vivendo a vida dele para frente, que José podia virar e falar assim: sonho de novo? Não vem falar de sonho comigo, porque por causa de sonho eu tô há 13 anos sofrendo. Não, o mesmo sonho que botou ele 13 anos sofrendo, por causa de sonho ele foi tirado para governar da prisão. Aquilo que você acha que é ruim, pode até ser, mas a Bíblia diz, e eu creio também, que Deus vai transformar esse mal em bem. Alguém te fez um mal, Deus vai transformar em bem. Alguém tá fazendo um mal escondido de você, contra você. Você nem sabe, está inocente. Deus vai transformar em bem. Deus vai fazer. Quem crê nisso, diga amém. Pastor,
E aonde o Senhor quer chegar? Faraó vira para ele e diz para ele assim: agora eu não vejo outro homem a não ser você, José. Você que vai governar. Só Deus para fazer isso. O camarada, um dia ele é um presidiário, no dia seguinte ele se torna governador da maior nação da sua época, que era o Egito. Poderosa, o Egito poderoso, né? Uma nação poderosa. E Faraó diz assim: olha, abaixo de mim quem manda é você. Tudo que forem fazer vai ter que passar por você. E aí chega o texto aqui que eu queria ler com você. Como a fome afligiu toda aquela terra, chegou em Canaã, não ficou só no Egito. E toda a terra sofreu com a fome. Então agora Jacó era muito rico, o pai de José. Eles ouvem falar que no Egito havia muita fartura, muita comida. E agora eles estão no período já da dificuldade. Eu pulei um pouco aí para a gente finalizar. Eu pulei a parte da prosperidade. Prosperou e cresceu. Quando veio a escassez, os 7 anos de escassez, talvez ali uns 2 anos, o Jacó e os irmãos de José começam a sentir a dificuldade da escassez. Aí eles ouvem falar que no Egito tinha muita fartura e se levasse dinheiro, compraria os mantimentos para se manterem vivos, né, para comerem. Agora Jacó entrega para os filhos dele e fala: vá lá, sem saber que era José, e compra lá no Egito e dá algumas sacolas de dinheiro para eles. Porque Jacó tinha uma promessa, Israel tinha uma promessa de prosperidade, então Jacó era rico. Os filhos de Jacó, irmão de José, vão até o Egito. Quando chega lá, e acontece tudo aquilo. José conhece eles, mas eles não conhecem José, e acontece toda aquela coisa. José manda buscar Benjamim, que era o irmão mais novo, sem eles saberem que era José, até que... Estou encurtando a história aqui. A essa altura, verso 1 do capítulo 45, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam, e gritou: façam todos sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios os ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Você vê que quando ele se revela, a primeira coisa que ele fala para os irmãos: meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Os irmãos acharam que ele tinha morrido de fato, ou seguido um outro caminho. Eles não imaginavam que o irmão deles, que eles haviam vendido, teriam se tornado um cara tão importante. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Cheguem mais perto. Eu imagino José virando para os irmãos dele: vem cá, vocês não estão acreditando? Não, vem aqui pertinho, vê se sou eu mesmo. Sou eu. Estou um pouquinho mais velho, mas vem cá. Entende? Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Depois de 13 anos. Aqui um pouco mais de 13 anos, quase 20 talvez. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Eu fico arrepiado demais, né? Deus está enviando a gente aqui, ó, eu e vocês, a igreja AF, para salvar vidas. Amém? Para salvar vidas. Glória a Deus. Pastor, onde o senhor quer chegar? José estava dizendo assim, ó, para os irmãos: havia um propósito.
O mal que vocês fizeram, Deus permitiu, mas havia um propósito. Gente, se tem alguém te fazendo mal, por incrível que pareça, há um propósito. O inimigo muitas vezes te leva para a vitória. Ele te empurra para o lugar que às vezes você não chega sem ninguém tá te incomodando. Que às vezes você está ali tranquilo. Deus permite os dias maus para que a gente seja empurrado para onde Deus quer nos levar. Diz assim, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, porque Deus havia mostrado isso para José. Então José está dizendo isso para os irmãos. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Olha como José, eu sempre falo isso aqui, olha a maturidade de José. Ele tinha oportunidade de se vingar dos irmãos, e você vai ver que na conversa os irmãos imaginaram isso. Agora ele vai se vingar, e com razão. Não se vingue, estenda a mão. Entende? Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, que em hebraico quer dizer ministro, quer dizer pai. Pai. Ele está dizendo, Deus me trouxe para cá. Agora que eu sou um pai aqui. Eu sou um pai. Vocês me tiraram o meu pai por um tempo. E Deus me fez pai de uma nação aqui. Deus me fez pai de muitos. É assim que Deus faz. Estou falando com pais de muitos aqui. Mães também de muitos aqui, diga amém. Do faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Você vê que agora José está dizendo para eles assim: veja o que Deus fez comigo. Aqui, vai chegar a hora que as pessoas vão ver, ou você também vai poder dizer: veja o que Deus fez comigo. Olha o que Deus fez comigo. Gente, caminha, não desista, não pare, não retroceda. Saia dos caminhos maus, saia da vida de pecado. Peça a Deus ajuda onde você não consegue. Se mantenha firme nos propósitos. Fuja da mulher de Potifar. Fuja daquilo que te afasta de Deus. E permaneça firme com o Senhor. E aí ele fala: voltem depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José. Agora ele está mandando, né? Agora ele dá até a direção para os irmãos. Chega lá e diga para ele assim, para os irmãos, vocês vão falar assim que vocês vão falar. Assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Eu imagino José como um desabafo, falando para eles assim: agora diga para o meu pai lá, para o nosso pai: pai, agora José é senhor. Alguém olha para você e acha que você não vai chegar, que não vai acontecer. Amém? Mas vai acontecer. Deus me enviou, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Ele está dizendo para o pai dele vir, sem demorar. Tu viverás na região de Gósen, e ficarás perto de mim. Os teus filhos e teus netos, as tuas ovelhas e os teus bois e todos os seus bens
essa terra era a melhor terra que tinha lá, a que produzia mais. Eu te sustentarei ali. Olha o recado que ele deu para o pai. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Agora ele está dizendo assim, ó, chama o nosso pai e diga para ele que por causa daquilo que Deus fez na minha vida, me trazendo para cá, usando vocês. Meu irmão, quando Deus quer fazer, Ele usa até a maldade dos outros para te levar para onde Ele quer. Entendeu? E Ele está dizendo, eu vou sustentar ali. Aí o verso 12, vocês estão vendo com seus próprios olhos o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai quanta honra me prestam no Egito. Gente, olha aqui. Olha o recado que ele está mandando os irmãos contarem para o pai quando chegasse lá na terra de Canaã. Contem ao meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. É muito forte, não é? É muito forte. Quando chegar lá, conta para o nosso pai quanta honra eles me prestam aqui. Conta para o nosso pai o que Deus fez na minha vida. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, inclusive o Benjamim também está vendo. Conta lá para o nosso pai e traga ele depressa para cá. Ele está dizendo assim, conta para o nosso pai o que o Deus do nosso pai, que é o nosso Deus, o meu Deus, fez na minha vida. Você vai dizer e as pessoas verão o que Deus vai fazer na sua vida. Glória a Deus. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim, que ele amava demais, e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Gente, José fez aquele faraó e os conselheiros se converter. Se converter, bom, não sei se converter, não sei. Mas olha só, o faraó e os conselheiros se alegraram com a alegria de José. Olha o que José fez naquela terra. Enquanto os irmãos invejaram ele. Às vezes é assim, né? Os estranhos se alegraram com a vitória dele. Às vezes alguém de casa não se alegra com a tua vitória, meu irmão, mas veio de fora e diz assim, eu acredito em você. Eu acredito em você, eu acredito na sua história. Então se tiver uma situação dessa na sua casa, segue em frente. Diz então faraó a José, diga aos seus pais, seus irmãos, que ponham as cargas dos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai. Aí faraó vai dizer para ele, né? E para eles, reforçando tudo que José falou, está falado. Assim fizeram, verso 21, os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagem, como o faraó lhe tinha ordenado, e também mantimento para a viagem. Cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Olha só que interessante. José, para o irmão Benjamim mais novo que ele amava, você vê que ele dá algo a mais. Para os irmãos que venderam ele deu uma muda de roupa nova para cada. Mas para o Benjamim que ele amava, ele deu algo a mais. E para o pai ele deu muito mais. Entendeu? Um coração diferente recebe algo diferente de Deus. Está pegando aí?
Cuida do teu coração. Entendeu? Seja cismado por Deus. Fala isso com Deus aí, em nome de Jesus. Aí o verso 26 diz assim: lhe deram a notícia, José ainda está vivo. Aí eles chegam lá. Na verdade, pai, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas, quando lhe relataram tudo que José lhes dissera, e vendo Jacó seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Olha só como é que Deus faz para finalizar. Eles saem a mando do pai em busca de comida. Jacó dá o dinheiro para eles voltarem com comida, mas eles voltam com comida e com a boa notícia que o filho que o pai amava estava vivo, não tinha morrido. Entende? Numa coisa muito simples, numa coisa comum, uma notícia maior ainda pode chegar na sua vida. Você crê nisso? Talvez o pai dele estava satisfeito com a comida que eles iriam trazer, com a compra, né? Com o dinheiro lá que ele deu para os filhos. Mas eles trouxeram algo muito a mais. A medida de Deus é sempre a mais do que a gente espera. Amém? Você vai receber de Deus algo que transborda, em nome de Jesus. Fica de pé.